Bom, vamos então falar de holding familiar offshore trust como forma de planejamento sucessório diferenciado, tá? A holding familiar parece que hoje já pegou. Parece não. Pegou. Quanta gente vem no escritório já perguntando, eu quero fazer holding. Às vezes nem é o caso de holding, mas a pessoa quer fazer holding, tá? Mas eu sou bem honesto, né, com o cliente que muitas vezes não é caso de holding familiar dele, tá? Mas estou demonstrando para vocês que as pessoas realmente agora se interessaram por holding familiar. De tanta gente ficar falando em holding familiar, as pessoas pegaram e colocaram na cabeça que eu acho que holding é muito bom, né? Mas depende de caso a caso. E eu sou um advogado que vou falar se é bom ou não é bom para aquele cliente, para a situação dele, né? E eu acho que todos os colegas, né, que atuam de forma honesta, de forma competente, também vai fazer a mesma forma que eu faço, tá? Por quê? Porque muitas vezes a holding familiar para aquela situação precisa, é dispensável, né? Então ele só vai gastar dinheiro com uma holding, né? Só vai pagar você, porque não custa barato uma holding, tá? Então tem gente que fala assim, ah, vou vender por 5 mil, isso é absurdo, vender uma holding por 5, 10 mil reais. Um patrimônio que a pessoa vai facilitar a vida dela para a administração e muitas vezes ah, vai economizar tributariamente, tá? Então, é claro que eu não vou falar nas minúcias de tributos, de economia ou não, por quê? Porque eu não sou um especialista em tributário, tá? Mas a gente sabe de algumas coisas que são absurdas, então dá para economizar, com certeza, certo? Então, assim, ó, é, vou falar o que que é uma holding familiar. A holding familiar nada mais é que uma empresa. E normalmente a holding familiar é feita através de uma limitada, não SA. É limitada, porque SA já não é uma holding familiar. Já costuma ter terceiros entrando, investidores, esse negócio todo. Então, normalmente, a holding familiar é uma empresa limitada, com todos os trejeitos de uma empresa. Normal, registrada na junta comercial, direitinho, tudo. O objeto normalmente é a administração de bens. Eu sempre dou uma dica para colocar também venda e compra de imóveis, porque dependendo do ganho de capital, né, pode gerar um imposto de 15%. Então, às vezes é mais vantajoso emitir uma nota fiscal, dependendo da empresa, que às vezes é 6% da nota, né? Claro que vai pegar o valor todo, mas mesmo assim é vantajoso, depende. Por isso que você tem que ter todas as cartas. E aí você vai saber utilizar. Por isso que é importante também um contador, que ele também vai te dizer tudo isso, tá? Isso estou dizendo assim com a experiência que eu tenho com relação a algumas holdings que nós fizemos. Agora, claro, a holding familiar eu acho importante, também não só para questões tributárias, né? Que a gente tem que analisar também. Eu acho que os clientes querem analisar isso, que não adianta você montar uma holding para pagar mais tributo, aí fica inviável, tá? Então, primeira coisa, para a questão tributária. Segunda situação, para melhor administrar os bens. Facilita a administração dos bens. E terceira situação, questões sucessórias. Então, a tributária, como eu já falei, uma pincelada aí. Mais uma vez, uma cliente falou, doutor, eu vou divorciar, aquele negócio todo, e ela era casada no regime da separação total de bens. Ela perguntou: ah, bens não tem direito a nada, né? Porque é separação total. E ela falou: ah, mas será que eu tenho direito à pensão? Não sei o que lá. Bom, a senhora tem renda? Eu falei para ela. Ela falou: tenho. Qual renda, a senhora? Ah, eu tenho um prédio alugado. Um prédio alugado. Quanto? Mais ou menos 100 mil por mês, né? Eu falei, mas não dá para ter alimentos. Aí você recebe 100 mil por mês, como você vai pedir alimentos ainda? É muito difícil. Ela falou, mas eu pago 27,5 de imposto. Ou seja, todo mês 27.500 reais. Aí já veio na minha cabeça, né? Primeira coisa que eu falei pra ela. Tá tratando de divórcio, mas a primeira coisa que eu falei pra ela. Mas a senhora não fez não colocou esse imóvel dentro de uma holding, né? Porque na holding não ia pagar 27,5 de tributos. Ia pagar de 6%, dependendo da renda, né? Do rendimento anual. Pode ser que seja de 6 até 11, 12%, tá? Dependendo, tá? Então aí sim. Então,
já economizaria muito. Vamos colocar ao máximo 12, mas ela estava recolhendo 27. Então, 15%, todo mês ela iria economizar de 15% de 100 mil, é 15 mil por mês. Ah, mas eu vou gastar X para fazer a holding. Tudo bem, mas só vai economizar durante um ano, 15 mil por ano, vai dar isso quase 200 mil reais no ano. Dá para pagar tranquilamente o profissional para fazer a holding, para fazer a abertura, as custas, tudo. Aí o imposto, tem o ITBI, esse é o problema. Como os bens estão alugados, vai ter que ser integralizado na holding da pessoa física para jurídica, vai pagar o ITBI, né? Dependendo do município, vai até 3%, tá? Que é São Paulo, por exemplo. Mas dependendo do município, 2%, tá? Ah, mas vai pagar bastante. Vale a pena? Vale a pena mesmo assim. Se não quiser integralizar tudo, vai aos poucos, para pagar os tributos aos poucos. Então, por exemplo, vamos supor que tem que pagar imposto tudo isso. Em 2 anos ela conseguiu tirar tudo isso. Em 2 anos que ela economizou, ela pagou tudo isso. E aí, só em 2 anos ela conseguiu fazer tudo isso. Pronto. Do terceiro ano em diante, é só o céu é o limite, né? Aí é para frente, é só benefício. Porque não vai pagar mais para ninguém. Nem mais o tributo, só vai pagar os 12%, que eu estou colocando um valor alto aí, certo? Então, isto, claro que é vantajoso. Então, eu estou te dando alguns exemplos bem discrepantes para mostrar as vantagens. Claro que tem algumas que não seriam tanto assim. Então, por isso que tem que pesar na balança, tá? Se vai dar certo ou não para esse cliente. Então, acho que essas coisas que são importantes dentro de você conversar com o cliente e para saber se é vantajoso ou não. Tá? Então, primeira, essa situação. Ah, mas eu consigo me livrar da integralização do ITBI? Difícil. Você só vai conseguir se o imóvel é para uso próprio. Se ele estiver alugado, não adianta, tá? Então, assim, deixa de alugar, mas isso daí é fraude. Você começa a fraudar a receita, a fraudar a fazenda, fica ruim, né? Isso não dá para fazer. Então, assim, não dá para você tentar fraudar e assim o advogado ainda falar para fazer isso, entendeu? Então, eu acho um absurdo, às vezes, o advogado tentar fraudar e tentar fazer com que o cliente faça isso. Isso é absurdo, eu acho, tá? Eu entendo que sim. Então, deveria achar meios alternativos legalmente. Legalmente. Eu vou montar, já vi gente falar assim, vou montar lá no Amazonas a holding, porque lá é menor o tributo, ou lá não paga integralização. Eu falo assim, os bens imóveis estão onde? Você tem alguma coisa no Amazonas? Você tem alguma coisa no Manaus? Nada. Você está montando empresa lá integralizando os imóveis que estão em São Paulo, estão não sei o que lá, né? Tudo para lá. Você está dando a fazenda do município onde está onde estão os imóveis, tá? Então isso é possível. Agora, claro, você pode integralizando aos poucos, pagar aos poucos, ou integralizar, por exemplo, em São Paulo, né? Não, a integralização não vai dar, mas aí você pode integralizando aos poucos e pagando aos poucos também.